A Tatiana Mesquita ela não conseguiu o voo, mas aí vem as vantagens da internet. Ela deu trabalho para a gente. Ela mandou a aula dela pela internet. Nós vamos fazer um resumo da visão dela, daquilo que ela viu. Como que foi possível nós irmos para várias salas, mesmo no momento, diferentemente. Pode passar, por favor. Primeira coisa que apontou a Tatiana, número recorde de trabalhos apresentados. Cada ano que passa, nós vamos vendo isto. Há um crescente de trabalho. Agora nós estamos vivendo uma fase preocupante, uma fase da crise econômica. Foi visto isso nos Estados Unidos, pessoas sendo mandadas embora, pessoas preocupadas com o desemprego, na Europa a mesma coisa. E logicamente que o investimento ele começa a cair. E esse investimento caindo, logicamente que as novidades deixam de aparecer. Quando se fala em tratamento, não é só remédio, não é só célula-tronco, terapia genética. Nós temos os aspectos relacionados à qualidade de vida e à multidisciplinaridade. E quando se fala em multidisciplinaridade, não é médico, não é enfermagem, não é fisioterapia, terapia ocupacional só. Nós não podemos nos esquecer do engenheiro, não podemos nos esquecer do bioquímico, do físico, do indivíduo que trabalha na farmácia, na dispensação de medicação da melhor forma possível. Ou seja, o tratamento multidisciplinar é muito maior do que isto. Veja aquela viagem de navio, quantas pessoas ficaram relacionadas para que aquele indivíduo pudesse viajar. Agora eu estou com um pequeno probleminha. O probleminha é uma senhora, além de Queiroz, eu posso falar, não tem um problema, ela encontra-se acamada, ela encontra-se sem se movimentar, ela encontra-se só com um pouquinho de movimentação ocular, só que ela quer assistir a um show musical. Ela está numa cama hospitalar. Ela tem direito? Lógico que ela tem direito. Nós temos que adequar as condições para que ela possa ir. E assim foi feito com um paciente que foi apresentado, muitas reuniões prévias, lá no congresso, de um paciente chinês, que é isso que eu passei, Paulo. Esse chinês estava internado, os amigos dele tiraram-no do hospital, levaram-no para casa. A casa não tinha condições. Eles reformaram a casa e colocaram os móveis adaptados para a condição dele, com a cama e com que a família pudesse também ficar ao lado dele, no seu dia a dia. E não só isso, os amigos também disponibilizaram o ir e vir, o transporte para ele. Cada dia tem um responsabilizado pelo transporte dele, o ir e vir também. E nós vamos aprendendo com as dificuldades. E esse aprendizado é passado para outros pacientes, para outros indivíduos e para a sociedade de modo geral. Como é que vocês acham que houve uma mudança na qualidade das ruas? Asfalto, calçada, com as pessoas caindo, com as pessoas com dificuldade. E a esclerose lateral amiotrófica, ela representa isto. Ela é um momento marcante para que novas coisas desapareçam. E os trabalhos científicos não foram só de medicamentos, eles foram relacionados principalmente à qualidade de vida. E dentre eles, algumas decisões. Decisões de vida e decisões de fim de vida também. Quem é que tem essa decisão? Aí entra os aspectos espirituais, religiosos, culturais e conceituais. E isto torna-se bastante importante. Dentre esses aspectos, a família ela necessita de suporte para lidar com essa situação. Com a situação que os médicos colocam, olha, o paciente vai viver 3 anos, ou 6 anos, ou 10 anos. Como se estivesse colocando já uma curva de vida para o indivíduo. E vai se preparando, o indivíduo a perder essa vida aqui 3 anos, 6 anos, 10 anos, e ao menos daqui a um mês, 15 dias, uma semana. Começa a trabalhar muito com isso, com essas decisões. A família tem que ser trabalhada desde a fase inicial da doença. Isso torna bastante importante para a qualidade de vida, que vai tendo o seu ajuste no decorrer da vida daquele indivíduo, e da família e do seu cuidador também. As decisões de fim de vida, muito bem representadas pela doutora Fio. Cuidados com as crianças. O paciente com esclerose amiotrófica, em média, ele tem 50 anos. 55 anos na Europa, 50 anos aqui no Brasil. 50 anos, quase avô, um pai tardio, ou um pai adolescente. Mas nós temos pacientes jovens, nós temos pacientes com 30 anos, nós temos pacientes com 25 anos, e temos pacientes com crianças pequenininhas. E muitas vezes nós tiramos essa criança do convívio daquele indivíduo, da história do indivíduo, da verdade, da realidade daquela pessoa. Como trabalhar com isso, como crescer com essa enfermidade. E criança que eu falo, não é só criança pequenininha, tem uma criança maior, tem um adolescente, tem um adulto jovem também. As pessoas têm que ser trabalhadas desde o seu princípio. O doutor apresentou um trabalho maravilhoso que eu tenho, se vocês quiserem, está disponibilizado
no Abraão, como trabalhar com as crianças dentro de uma fase precoce. Trabalhando com que a criança, ela viva a realidade, mas que ela não perca também todos os momentos de criança, de ser criança e aperfeiçoar-se como criança e não ser um adulto jovem, sofredor, quando alguém tem uma doença, como esclara a família dela. Então, cuidar com as crianças é um cuidado especial e uma importância muito grande. Próximo. Os professores, eles também têm que ser muito bem trabalhados. Eles devem saber que aquela criança tem algum problema na sua família, que a criança ela tem que ser adaptada, não só, coitadinho, ela tem um problema, nada. Ela tem que ser respeitada. E o professor tem que saber como deve ser respeitada aquela condição daquela criança naquele momento todo especial. Próximo, por favor. As crianças não devem ser afastadas de jeito nenhum do paciente, nem de cuidar desse paciente, para não se sentirem rejeitadas e excluídas. Porque aí sim, elas não crescerão com as adversidades e as devem ser crianças muito precocemente sofredoras também. Próximo. Os cuidados paliativos. Quando se fala em cuidado paliativo, é uma atividade médica, é uma atividade dos profissionais da área da saúde. Ou seja, nós fazemos essa área da saúde não para salvar vidas, mas para aliviar sofrimento, para diminuir sofrimento. E como é que nós podemos fazer isso? Em todo momento nós podemos realizar essa condição de cuidados paliativos. É importante essa abordagem desde o seu princípio também. Não só quando a pessoa tem uma limitação maior, quando tem uma necessidade maior. Há vários documentos relacionados com esta condição. Dentre desses documentos, interessante, trabalho feito lá na Europa, no Reino Unido. No Reino Unido, a maioria das pessoas prefere morrer em casa. Isso é um desejo delas, mas não é uma realidade. Uma grande parcela delas vai morrer no hospital. O desejo dela não foi satisfeito, ou por ela, ou pelo medo de um familiar, ou de um cuidador. De uma necessidade maior, leva essa pessoa para o hospital. Nós temos que organizar nossas casas de uma forma mais adequada. Nós temos que organizar os nossos sentimentos de uma forma mais adequada. Porque a nossa vontade, ela seja seguida, que ela seja satisfeita. Por isso nós temos que trabalhar de uma forma precoce com as pessoas e aceitando cada passo com a sua naturalidade. E não aviltar os desejos que as pessoas têm. Trabalho agora caindo. O cuidador. Nós não podemos nunca nos esquecer do cuidador. Curva de sofrimento, qualidade de vida. Comparando-se paciente e cuidador. O cuidador tem maior carga de sofrimento que o próprio paciente. Porque o paciente está sendo cuidado, o cuidador não é cuidado. Então ele sofre porque está ninguém pensando. E todo mundo coloca sobre ele todas as culpas. Tudo aquilo que estiver de errado é com o cuidador. Tudo. E olha que tem que decidir. Eu não disse isto, por que você não procurou fulano? E por que você não fez isto? E as pessoas se esquecem do cuidador. Então há uma necessidade de cuidados específicos com esse indivíduo que assume uma importância muito grande no tocante à esclerose lateral amiotrófica. E a importância da comunicação entre esse cuidador e outros membros da família. Porque tem toda a delegação de todas as decisões praticamente dos pacientes, especialmente naquela condição onde a comunicação torna-se difícil para o paciente. E esse cuidador é o único que consegue entender, muitas vezes. Ele tem que estar presente 24 horas por dia e não pode ter um dia de descanso. Próximo. Em relação às multidisciplinaridades, BIPAP, fundamental. Gastrostomia endoscópica percutânea, fundamental. Qual é o melhor momento para fazer-se a introdução da ventilação? Não tem um melhor momento específico. Ela vai de cada condição do paciente. Só que não pode ser tardiamente. Tem que introduzir de uma forma mais precoce. A gastrostomia, qual é o melhor momento? Não é quando a pessoa já está com as dificuldades para se alimentar. Quando você acha que ela vai necessitar realmente daquela gastrostomia e vai melhorar a qualidade de vida dela, da família e do cuidador também. Isso torna bastante importante. Então não tem uma regra específica para cada indivíduo. Agora um detalhe muito interessante. Quando aplicada a ventilação não invasiva, realizar a gastrostomia, a doença ela tem um curso mais rápido. Puxa vida, eu estou tratando um indivíduo, estou tratando bem, estou fazendo o melhor de mim para ele e a doença continua avançando e mais rapidamente. É uma razão específica, porque a pessoa é retirada do convívio da sociedade. Ela fica em casa, paradinho. Não, já está com ventilação, já está com gastrostomia, vamos retirar da vida, do convívio. Isso é o pior que pode existir em relação à longevidade desses indivíduos. Trabalho apresentado para a classe. Próximo.
Em relação ao cuidado espiritual e sentido de vida, comparando logicamente as pessoas com esclerose atromotrófica e outros indivíduos sem enfermidades específicas definidas, que têm um prognóstico marcado em relação a ela, a esclerose atromotrófica ela tem uma menor pontuação no tocante à avaliação do sentido de vida, avaliada por essa escala chamada que é Sorroso. Próximo, em relação às coisas menos importantes para os pacientes com esclerose atromotrófica, saúde e trabalho. Mais importante, parceiro e lazer. Olha só, remedinho presente, e não precisa, para esse remédio, com certeza absoluta, um estudo cego, randomizado, multicêntrico, e sei lá, mais, que palavra que não posso utilizar. Não há necessidade, isso está presente. Então nós temos que fazer com que as pessoas, elas saiam de casa. Ela está com cano? Arranjamos um jeito dela ir lá no show, não sei de quem, que vai lá. Se ela quer ir a um campo de futebol assistir a um jogo, que ela tenha condições de ir a um jogo de futebol. Casamento, um bar mitzvah, que ela vá, está viva. Então nós temos que criar oportunidades para esses indivíduos, parceiro e lazer. Portanto, aquela cadeira do papai, né, tem que ser a cadeira da família. Todo mundo sentado junto lá. Em relação ao cuidado espiritual e sentido de vida. O cuidado espiritual é diferente da espiritualidade. Enfoca nas necessidades dos pacientes e seus cuidadores, especialmente em relação a essa condição do cuidado espiritual. Os fatores mais importantes para a qualidade de vida, eles estão relacionados exatamente quando a pessoa cresce nessa parte de cuidado espiritual. Eu não estou falando em religião. Diferente. É muito mais do que religião. Nós temos que trabalhar esses aspectos. Nós trabalhamos a parte física, a psicológica, mas esse detalhe tem que ser muito bem trabalhado. Também é muito bem apresentada essa abordagem pela doutora Rana. Próximo. Serviço social. Quando nós vamos sugerir para que alguém monte uma associação, eu falo, se você tiver que contratar uma única pessoa, nunca é o médico, é o assistente social. Porque é o único que não gasta dinheiro e traz recursos. E não só traz os recursos, como que faz com que o recurso ele rode. Ele passe de pessoa para pessoa. Ele multiplica o recurso. Ele é um multiplicador de recursos. O assistente social, ele tem todas essas informações, todas essas orientações. E ele passa essas orientações para o paciente, para o cuidador e para o familiar. Embora tenha essa importância enorme, poucos trabalhos de assistência social. Muito poucos. Mas de enfermagem. E principalmente ainda, embora os pacientes necessitem, eles pouco procuram assistência social. Uma das razões, são pessoas ao redor dos seus 55, 60 anos, lá na Europa, um pouquinho mais velha essa população. E uma população que tem um pouquinho de receio de contactar, abordar outros indivíduos. Uma população que não foi muito bem treinada ainda no aspecto de computação online, internet. Tem essas dificuldades. E dentro desse problema presente, os profissionais colocaram o seguinte, que os indivíduos têm que ser treinados para a parte de internet, que a comunicação seja feita de uma forma direta, mas que seja estimulada uma comunicação de uma forma via internet. Agilizar os contatos com os indivíduos. E esses contatos com as associações. E nas associações, a parte social com a assistência social. O assistente social, ele não tem a sua valorização muito bem definida, mesmo lá no hemisfério norte. Os indivíduos têm essa dificuldade. Talvez daqui 15, 20 anos, com essa população jovem que está hoje toda bem treinada com computação, com celular, tal, digitação, será um pouquinho mais fácil para isso. Próximo. Em relação ao Bepap Fala, já foi comentado que aquele chinês que trabalha no local americano está desenvolvendo, ou seja, nós podemos estimular que os nossos brasileiros comecem a estimular esses microfones pequenininhos de forma de comunicação e de aumentar a qualidade de voz para as pessoas. Em relação aos exercícios respiratórios, é igualzinho em relação ao exercício físico, é a mesma coisa. O exercício parece que ele não causa a doença, mas está relacionado dentre os fatores que precipitam a doença. O exercício excessivo, ele não é benéfico. Já está bem demonstrado. E se não é benéfico para o braço, ele não é benéfico também para a parte respiratória. E não é benéfico também para a parte circulatória. Mas o exercício moderado, ele é benéfico para todas essas etapas também. Mas o que é moderado? Moderado para um, moderado para outro. Essa é a minha dificuldade. Nós temos que aprender com os sintomas dos indivíduos. Dentre eles, a valorização da fadiga. A fadiga deve ser respeitada para os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. O exercício respiratório, ele proporciona o melhor controle para o indivíduo
controle físico e o controle das escalas funcionais também, desde que seja feito de uma forma moderada. Próximo. Traqueostomia. Não se deve ter medo da traqueostomia, de acordo com as informações presentes, porque ela pode aliviar muito o sofrimento das pessoas, especialmente no tocante ao aspecto de secreção. Secreção, nós temos uma experiência boa aqui no Brasil com o Coffee Assist. Nenhum trabalho de Coffee Assist, que é aquele aparelho que tira a secreção, que aquela pessoa tem dificuldade para tosse. Nenhum trabalho foi apresentado este ano. E nós temos boa experiência aqui. E o Coffee Assist, utilizado de uma forma adequada, permite que a pessoa mantenha a sua ventilação sem necessidade de traqueostomia por um período bem grande. Agora, aquele indivíduo que tem dificuldade de manipular a secreção é igual a traqueostomia. Só que aí, acoplando-se também outras formas para melhorar a qualidade de vida, que é as válvulas de fala, por exemplo, que antes eram muito caras e que o custo foi diminuindo de uma forma progressiva. Em relação à ventilação, nós procuramos também a melhora do aspecto respiratório e a melhora da qualidade de sono. Só que se observou que os pacientes com esclerose amiotrófica, eles não têm uma qualidade de sono adequada. Qualidade essa que foi melhorada com aquele estimulador diafragmático. Aquele estimulador diafragmático possibilitou que a pessoa tivesse uma melhora respiratória, um controle respiratório e uma melhora da qualidade de sono. Já um número grande de pacientes. Mas quanto custa esse estimulador? É razoavelmente caro, porque é um pacemaker, é um marca-passo. Igualzinho um marca-passo para o coração, só que ele faz com que o diafragma ele contraia. O grande risco é exatamente o estímulo doloroso que ele pode ocasionar e, eventualmente, lesão do diafragma. Alguns pacientes tiveram, raros, eles estão melhorando esses aspectos. Isso vai chegar para a gente. É que vai chegar, esse diafragma, sob uma forma controlada. Próximo. Próximo. Em relação à traqueostomia, se ela aumenta a sobrevida ou diminui a sobrevida. A Patrícia comentou, dois trabalhos. Apresentar um, melhora a sobrevida. O outro, acelera a doença. Ou seja, parece que a pessoa falece mais precocemente. Então não é um consenso para isso. Portanto, a traqueostomia é para melhorar a qualidade de vida. Não é para a longevidade. Próximo. Em relação aos exercícios, muito bem comentado já pela Patrícia. Próximo. Em relação ao congresso, nós tivemos a oportunidade de apresentar dois trabalhos. A Tatiana levou dois trabalhos relacionados com o aspecto de hidroterapia e esclerose atraumatrófica. A hidroterapia é benéfica para os pacientes com esclerose atraumatrófica. Próximo. E também apresentou um trabalho a respeito de sono, relacionando-se com doenças do neurônio motor. Próximo. Aqui está a Tatiana, ao lado do trabalho dela, muito bem apresentado, muito bem debatido, e as perguntas feitas, ela respondeu com bastante propriedade. Em relação aos aspectos de multidisciplinaridade, que posso chamar ainda a atenção. Muita pouca coisa de acupuntura, quase nada. Muita pouca coisa de fitoterapia, quase nada. E outras formas de tratamento, quase nada. Foi apresentado, quase nada. Isso com presença de chinês, com presença de japonês, com presença de tailandês, com presença de russo. Então, nada diferente dessas formas trazidas. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso traz um benefício bastante grande para os pacientes, desde que seja feito com crença. Você tem que acreditar. Tem que acreditar aquele que é submetido ao tratamento, tem que acreditar aquele que faz o tratamento. Em relação aos tratamentos que foram colocados aqui, tem diversas formas de abordagem, inúmeras formas de abordagem. E nós temos muito o que fazer ainda. Nós temos muito para aprender. Quando os trabalhos são apresentados, eles são apresentados de uma forma de bancada, com os ratinhos, por exemplo, só que o ratinho tem um problema. Nós fazemos o ratinho ficar doente. Ele tem um defeito genético. Eles são quase todos iguais. Quase todos morrem com 145 dias. Quase todos morrem da mesma forma. E o estudo patológico é igual nos ratinhos. É do mesmo jeito que aparece. Só que nós somos todos diferentes. Um é diferente do outro. Então nós temos que aprender com a diversidade, nós temos que aprender com a diferença. O Brasil é um país multicolorido. O Brasil é um país totalmente diferente da maioria dos países que nós vemos. É um país que aceita crenças diferentes também. Há um secretismo dessas crenças. E há muito para ser oferecido em relação à investigação e à pesquisa. E ao estímulo para a criação das associações regionais. Somos poucos. Puxa vida,
Tudo no começo é pouco. É uma célula, depois dessas células são milhões de células, bilhões de células. Aí nós achamos um indivíduo, a conhecemos um outro, quase semelhante, não tão semelhante desse jeito, casamos, aí aparece um outro indivíduo, e de repente já é uma família, e essa família já é uma sociedade. É assim que começa tudo. E assim que há uma associação. Essa foi a primeira vez que nós estivemos realmente com um time grande lá, e a intenção é trazer esse congresso para o Brasil. A resposta inicial foi não. Por que não? Copa do Mundo, Olimpíada. Mas temos uma coisa que é muito difícil, que a gente consiga reverter em um curto prazo de tempo. Nós não temos especialistas. Nós não temos pessoas trabalhando na área. Nós não temos pessoas pesquisando na área, sobre uma forma intensa. Nós não temos pessoas colocando no papel as suas observações. Enquanto nós formos fracos ainda nesta condição, nós não vamos trazer um congresso científico de ponta. Não é à toa que a Alemanha trouxe o congresso científico de ponta. Agora, quando eu falo de uma Alemanha de 64 anos. Eu falo de uma Alemanha destruída, arrebentada. Estou falando de uma Alemanha de 64 anos que já levou pela segunda vez esse simpósio internacional. E nós temos 500 anos, a gente não consegue trazer para cá. E a razão toda específica, nós não somos cientistas. Nós não colocamos no papel as nossas experiências. Só seremos cientistas se nós colocarmos no papel as nossas experiências. E nós temos muitas experiências para serem colocadas no papel, já presentes aqui. E uma delas, eu não tenho dúvida que é uma forma de crescimento espiritual, a gente vive melhor e mais. Obrigado. DVC? Calma aí, que eu vou ter que ver aqui qual vai ser o... Ainda presente lá no Simpósio Internacional, Miguel Mitininato. O Miguel, eu só posso resumir, eu vou resumir Miguel numa palavra. Ele é um fenômeno. É um brasileiro que se encontra lá nos Estados Unidos, trabalhando em laboratório de pesquisa pura e trabalhando com célula. E o Miguel, ele se encontrava lá em Berlim, meia-noite, estava muito preocupado pela saúde das células dele lá no laboratório, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. As células estavam sofrendo. E ele, meia-noite, tentando consertar a distância que estava acontecendo com elas. Lembra aquele joguinho daquele negocinho que morreu o bichinho lá? Tá? É igualzinho. Da célula à vida. Isso já foi trabalhado. Você vai escutar muito ainda falar de Miguel Mitininato. Ele não pode estar aqui, ele fez uma gravação, só que nós somos péssimos nessa parte da tecnologia. E nós fizemos o fecho direitinho do DVD. Nós vamos passar só um pouquinho aqui, só para vocês sentirem um pouquinho que ele disse, mas ele se parece. Passar e fazer um resumo do que foi apresentado da parte de ciência básica no último congresso que nós estivemos presentes aqui na Alemanha. Eu sei que pelo vídeo não é tão simples, eu queria ter alguns slides para apresentar, mas só para a gente começar sobre o que se tem falado mais nessa parte, vamos tentar fazer uma pequena lembrança de quais são algumas das hipóteses que estão relacionadas com a degeneração do neurônio motor. Então, uma das coisas que teve muito destaque foi o envolvimento das células da glia. O que são essas células? São aquelas células que vão dar suporte para o neurônio motor. Se nós pensarmos que o neurônio motor é essa caneta, as células da glia elas vão dar suporte e vão alimentar e proteger esse neurônio. Então, diversos trabalhos mostraram que essas células elas são capazes de produzir substâncias que vão nutrir o neurônio e também substâncias capazes de gerar a degeneração do neurônio motor. Algumas dessas substâncias foram testadas em modelos animais
E mostrou-se que é possível, em modelos in vitro, ou seja, totalmente no laboratório, você regenerar o neurônio quando você tem uma célula da glia que é saudável. Em contraste a isso, quando você tem uma célula da glia que não é saudável, ou que no caso do modelo você tinha uma alteração num gene específico, que é o da SOD1, você gerava a morte do neurônio motor, mostrando que realmente esse suporte parece ser fundamental para a manutenção e sobrevivência do neurônio. Entre outras coisas, novamente foi ressaltada a alteração no ganho de função que estaria relacionado à agregação das proteínas dentro do neurônio. O que acontece? Você tem um corpo celular, como seria a minha mão aqui, e você teria o axônio. Dentro disso, você tem proteínas que estão circulando desde o corpo celular até o axônio, quanto do axônio para o corpo celular. Nesse caso, um dos trabalhos que teve um destaque enorme, mostrando que proteínas que estão relacionadas com o transporte de vesículas e outras substâncias da parte distal do axônio para o corpo celular, elas estão extremamente envolvidas com a produção e... Tatiana, dá um pause aí. É um pause que é... Um outro ponto que teve muito destaque durante o congresso foi o transporte de substâncias dentro do neurônio motor. Então, um dos trabalhos mostrava que quando você tem um problema de transporte, principalmente da porção do axônio para o corpo celular, você não conseguia levar essas substâncias de forma correta, e isso impedia a manutenção da vitalidade do neurônio motor. Ou seja, o transporte de vesículas e o transporte de substâncias dentro da célula, ele é vital para que o neurônio motor consiga ter não só o seu desenvolvimento, mas também a sua sinalização para a célula que está posteriormente. Dessa forma, um dos trabalhos que está ligado a isso mostrava que você teria uma alteração em formas de RNA mensageiro que deveriam ser processadas especificamente nessa porção distal do axônio. O que seria isso? Na verdade, normalmente essas moléculas de RNA mensageiro, elas estão na parte do corpo celular. O que se pensava antes é que apenas proteínas seriam levadas para a porção distal, ou seja, para o axônio, e depois você teria a sinalização dali para frente. O que se tem mostrado é que essas moléculas de RNA mensageiro, elas seriam carregadas até a porção final do axônio, e somente lá elas seriam processadas. Isso passou a ter um link específico quando foi visto que uma proteína, inicialmente descrita como causadora de um tipo de atrofia espinhal, ou seja, e o nome dessa proteína é proteína SNN, estaria ligada a essa forma de processamento do RNA na porção distal do axônio. Juntamente a isso, o que isso vai ter de relação com a esclerose lateral amiotrófica? No final de 2008 e no começo de 2009, 2 novos genes foram descritos em formas familiares, e dessa forma, além de aumentar-se o conhecimento sobre a patologia da doença, começou-se a tentar fazer uma interligação de como os mecanismos celulares que estão envolvidos com esses 2 genes podem ter relação e podem gerar um mecanismo patofisiológico. Em que ponto eles vão se ligar com a atrofia espinhal? Esse trabalho mostra que tanto os dois novos genes que geram proteínas alteradas, quanto o gene do SMN, estão relacionados com o processamento do RNA mensageiro lá na porção distal do neurônio, lá no axônio. E dessa forma, você tem como fazer uma ligação
com a doença, ou seja, a morte do neurônio motor e o processamento do RNA mensageiro. Essa, eu acho que foi de longe uma das partes que foi mais tocada dentro dos assuntos de biologia molecular do neurônio motor. Outro aspecto que eu gostaria de comentar seriam sobre os modelos que estão surgindo. O que a gente chama de modelo? A melhor forma de você estudar a doença seria poder olhar diretamente para o neurônio motor de um ser humano. Mas isso não é uma coisa que não é viável no momento. Então, quais são as formas que você pode utilizar para conseguir fazer essa análise? Você faz um modelo, que pode ser um modelo animal ou um modelo in vitro. Dentro dos modelos animais, então, além do camundongo transgênico para o SOD1 ou para a superóxido desmutase mutante, que de longe é o modelo mais estudado e o que foi mais utilizado e mais apresentado no Congresso, eu gostaria de destacar outros modelos. Então, utilizando o gene que foi recentemente identificado da TDP43, eles fizeram um modelo animal em peixe chamado zebrafish, e que ele tem do mesmo jeito que acontece no ser humano de degeneração do neurônio motor, também foi possível enxergar a mesma degeneração no peixe quando você tem a mutação sendo inserida no genoma desse animal, e que esse peixe ele tem uma dificuldade na sua movimentação. Isso abre caminho para quê? Uma das coisas é você aumentar o espectro do screening de drogas, para que você possa ter uma avaliação futura com uma velocidade maior. Além disso, outros modelos feitos em leveduras e até mesmo a produção de proteínas in vitro leva a uma facilidade de você analisar possíveis componentes que possam ser utilizados para o tratamento da doença. Dentro dos modelos in vitro, ou seja, aqueles que são utilizados apenas em laboratório, eu gostaria de destacar o uso das células-tronco embrionárias e das novas células com característica embrionária, que são chamadas iPS. Então, separando, com as células-tronco embrionárias, pelo menos 2 trabalhos analisaram as células da seguinte forma. Célula-tronco embrionária, ela é capaz de gerar todos os tipos celulares de um organismo. Dessa forma, o que é possível fazer? É possível que você, ao colocar essa célula in vitro, em cultura, é possível fazer uma indução para que essa célula se torne um neurônio motor. Dessa forma, você consegue marcar este neurônio motor e avaliar como ele se desenvolve e como ele consegue fazer conexão com células musculares que estejam na mesma placa de cultura. Então, um trabalho mostrou que quando você coloca um gene da SOD1 alterada dentro deste neurônio motor que está crescendo, ele não tem um desenvolvimento correto do seu, de todo o seu formato, e você tem uma maior morte dessa célula no decorrer do tempo, ou seja, no lugar dessa célula viver 30 dias, ela viveria apenas 18 dias, quando você compara uma célula saudável e uma célula com esta alteração. No caso das iPS, ou seja, as células que têm a pluripotencialidade, o que é que foi feito? Foi avaliado de que forma que uma célula de pele é possível ser transformada em uma célula com capacidade de célula embrionária, ou seja, nós voltamos de uma célula totalmente definida, consegue-se trazer essa célula para um estágio de pluripotência, como se eu conseguisse voltar com essa célula na sua reprogramação e a partir daí induzi-la para o neurônio motor.
o que isso traz de diferente? A diferença aí é que eu vou poder estudar especificamente a célula do paciente que está sendo avaliado, e não apenas a alteração em uma única alteração num único gene. Não foram mostrados resultados em relação a qual seria a característica dessa célula depois que ela se desenvolve no paciente. Apenas foi mostrado que é possível modular, ou seja, é possível modelar esta forma, o que seria essa nova forma de ela, dentro desse aspecto de diferenciação da célula de um paciente específico. Eu acho que esses seriam alguns dos tópicos principais do Congresso, e eu gostaria de deixar o meu abraço para todo mundo que está aí no Brasil, e espero estar aí em volta e reencontrá-los em breve. Até mais. O Gabriel voltou a passar adiante, então eu tenho, como ele está aqui presente com vocês, pode ver essa gravação. Qual que é a importância disto? O entendimento da sala. Né? Se você entende a unidade, nós vamos entender a diversidade depois. Essa é a importância grande. E por isso que ele estava todo preocupado com a sala velha. Mas uma sala vazia só velho. Mas é minha sala. É minha sala. Então ela tem que viver. E mais ainda, ela tem que viver de uma forma não diferenciada, de uma forma multipotente ainda. Ele quer diferenciá-la na hora que ele quiser. Qual que é a importância disto? Daquela célula não diferenciada, a hora que eu quiser, eu transformá-la em neurônio, eu transformá-la em astrócito, eu transformá-la em célula madura, eu transformar em várias células que vão permitir que aquele tecido funcione, que aquele tecido seja reparado, seja regenerado. Mas está preocupado com uma célula para a gente chegar na unidade toda. Mas porque essa célula ela seja controlada, a necessidade de todos esses detalhes, de todas essas informações que ele passou. Aquilo que faz ela viver, as substâncias que vão, as substâncias que voltam, não pode ter interrupção, não pode ter muro, não pode ter cerca, arame farpado. Igualzinho aquela história que está comentando a respeito da cidade de Berlim. É a mesma coisa. Entendemos disto, desculpe, está muito alto, não? Entendendo isto, nós vamos entender melhor a enfermidade e as potencialidades terapêuticas e de reparação. Do ponto de vista de potencialidade terapêutica, nós temos muitas perguntas, nós temos poucas respostas. Uma das perguntas que me fizeram, boa ideia, nós estamos reunidos hoje, nós estamos aqui na Assembleia, e nessa Assembleia nós temos alguns pacientes com alguns interesses, outros pacientes com outros interesses, cuidadores com seus interesses, familiares com outros interesses, mas o que vai ser mudado daquilo que já foi dado anteriormente? Do ponto de vista de associação de Umbrella, nós estamos juntos nesses 10 anos todos. E nesses 10 anos, nós fazemos reuniões a cada 2 meses. E nessas reuniões, nós nunca furtamos uma informação. Sempre ela foi passada. Nunca guardamos uma informação. Ela sempre foi passada. E foi passada de uma forma equilibrada, tentando trazer a realidade para as nossas aspirações. Nós estamos fazendo nossos simpósios brasileiros de esclerose lateral amiotrófica. Nós estamos presentes também nos eventos na área de ciência, nos congressos brasileiros. Portanto, como nós fazemos reuniões cada 2 meses, nós não tentamos nunca te contar daquilo que está acontecendo, seria pouco provável que tivesse alguma coisa que fosse milagrosa, que fosse transformar a orientação terapêutica de uma forma intensa, de uma forma extensa. Seria pouco provável isto. Entretanto, desta pouca probabilidade, esse congresso ele nos trouxe muitas informações interessantes. Interessantes nos aspectos de entender melhor a célula, de entender melhor como que ela fica doente, e entender agora como que ela não fica doente. Já começam a aparecer esses detalhes também. E como que nós podemos fazer um diagnóstico um pouco mais precoce
um diagnóstico um pouco mais precoce, como nós podemos retardar a evolução dessa doença possível, e se ela estiver presente, como melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós temos um compromisso muito grande, e esse compromisso é que as nossas experiências, elas sejam colocadas em papel, que elas sejam registradas. Todo mundo tem uma experiência que deve ser registrada. Uma das experiências que devem ser registradas é aquela que eu sou, a minha vida, a minha história. Eles estão estimulando isto, que as pessoas contem as suas histórias, que coloquem no papel as suas aspirações e os seus talentos. A história de Neide, a história de outros, do Silvio, a história de outros pacientes também, elas sejam muito bem registradas. Assim como o Edgar, e ser registrado também. E quantos nós temos histórias, os nossos talentos, as nossas artes, a serem registradas, assim como a experiência dos cuidadores em relação ao que os pacientes têm. Cada aprendizado é passando para outro indivíduo.